Boa tarde, né, amigos. Nós recebemos com muito prazer o doutor José Soares, que é promotor de justiça e coordena o núcleo do patrimônio público no Ministério Público. O doutor, como é que entrou a cultura na sua vida, essa paixão pela cultura? Boa noite, João. Olha, o prazer enorme estar aqui com você. Eu diria que por acreditar que a cultura é, digamos assim, uma ferramenta de transformação social. Eu acho que esse país não tem outra saída que não passe por educação e cultura na base. Então, isso me instigou a procurar, de alguma forma, mesclar a minha atividade profissional com a promoção da cultura. E o Ministério Público prestigia essa sua ação? Sim, em 2021 nós criamos um núcleo, né, dentro da instituição, especificamente para tratar da pauta patrimônio cultural. Vale dizer, patrimônio na sua vertente histórica, patrimônio histórico e patrimônio artístico. E a depredação dos patrimônios? Tem sido feita alguma ação para evitar? Pois é, a gente entende que isso passa fundamentalmente pela questão da educação patrimonial, né? Precisa despertar no cidadão comum o sentimento de pertencimento, que aquilo o pertence. O patrimônio nos pertence e nós devemos pertencer a eles. Então, temos tentado, de alguma forma, despertar essa consciência. Agora, claro, né, é importante também que, diante da incidência de algum ilícito, de algum tipo penal, né, a lei também haja para coibir esse tipo de ação. E há também alguma fiscalização sobre a ausência dos órgãos públicos, prefeituras, no cuidado com o patrimônio? Nós entendemos que Pernambuco, dado o seu riquíssimo acervo, né, com todo respeito às demais unidades da federação, precisa despertar mais para essa pauta. E um dos principais gargalos é justamente a falta de fontes legítimas de financiamento para o setor cultural, né? Por exemplo, em outros estados, o turismo é um eixo econômico de sustentação do patrimônio cultural. Acho que a gente precisa despertar mais para isso e buscar alternativas viáveis em modelos já testados e aprovados Brasil afora, como, por exemplo, o ICMS cultural. O senhor fiscaliza muito, por exemplo, pelo Ministério Público, o Recife Antigo. Tem muitos prédios mal cuidados no Recife Antigo. Perfeito. São prédios seculares, né, que perderam, a maioria, a sua função social, a sua função econômica. O município do Recife instalou recentemente o gabinete do Recentro, cujo objetivo, princípio, é promover a dinamização econômica e social, revitalizar o centro do Recife. Vale dizer, bairro do Recife, Santo Antônio, São José e Boa Vista, e o nosso núcleo acompanha de perto. Promovemos recentemente um fórum para discutir a questão do centro do Recife. Trouxemos um especialista colombiano, né, que foi, digamos assim, um dos responsáveis pela recuperação do centro urbano de Medellín, na Colômbia. Que é um exemplo, né? Exatamente. Você deve recordar, na década de 90, Medellín era uma cidade dominada absolutamente pelo narcotráfico, né? E hoje tornou-se vitrine para o mundo no que diz respeito a urbanismo social. Então, nós trouxemos esse especialista. Ora, por que? Se Medellín conseguiu, por que o Recife não pode conseguir? Formulamos, ao fim, uma carta com conclusões, apresentamos à Prefeitura, ao município do Recife, e vamos, com base nessa carta, com base nas conclusões extraídas nesse fórum, de ampla participação com vários atores, participação heterogênea, vários especialistas e, notadamente, a sociedade civil, vamos pautar aí a nossa atuação para cobrar melhoras naquele setor estratégico, né? Um berço da capital pernambucana, que é o centro da cidade. Qual é o processo para o tombamento de um imóvel? Primeiro, precisa passar pelo Conselho de Preservação Estadual, né? A análise de mérito, se aquele bem ele preenche, digamos assim, os requisitos de interesse da coletividade, ser um marco identitário daquele povo específico. Passado por esse processo, desde o momento em que esse procedimento tem o seu início, aquele bem já está protegido, né? Já recai sobre ele uma camada de proteção legal. Ao fim e ao cabo, uma vez tombado, ele é inscrito no livro de tombo. E aí eu destaco, pode ser tombado nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Há bens que são tombados nas 3 esferas. Uma vez tombado, o proprietário não perde a propriedade. É também importante esclarecer isso. O proprietário não perde a propriedade do bem. Ele ainda pode dispor e gozar do seu bem. Todavia, observando as restrições legais no que diz respeito, notadamente, à sua conservação. E o IFAM? O IFAM trata dos bens tombados na esfera federal. Aí, para chamar, por um exemplo próximo, o perímetro histórico de Olinda, né, é tombado pelo IFAM. É reconhecido pelo Unesco como patrimônio da humanidade, mas é um reconhecimento, esse reconhecimento tem uma natureza mais simbólica, não é um reconhecimento propriamente jurídico, né? O reconhecimento jurídico é feito âmbito interno pelo próprio IFAM,
Para citar outro exemplo, tive lá recentemente uma joia colonial nossa, que Pernambuco precisa despertar, o perímetro histórico de Igaraçu, né? Igrejas belíssimas, né? E também... a mais antiga do Brasil, né? Exatamente. São Cosme e Damião, né? Cosme e Damião, exatamente, os padroeiros da cidade, né? E dentre outras, né? Museus ainda em atividade, aqui próximo de nós, contemporâneo ao Recife e Olinda, e também merece uma camada de proteção, merece que a sociedade civil volte seus olhos para ele. Né? E o senhor está acompanhando agora o tombamento do Teatro Valdemar de Oliveira? Sim, uma lástima, né? É preciso, antes que determinados processos de degradação se tornem irreversíveis, né? Mas já tem muita degradação. Pois infelizmente no Brasil a gente costuma agir de forma repressiva, né? E não preventiva, como ele há diversos outros casos, né? Infelizmente. Mas esse processo é um tombamento municipal, estadual ou federal? Municipal. O Teatro do Valdemar de Oliveira, né? Você deve ter acompanhado, né? Ali desabrochou o Teatro Pernambucano, né? E diversos nomes por ali passaram, e o município do Recife tem o protegido dessa forma. Agora, uma vez recuperado, uma vez revitalizado, é o que eu digo sempre, a melhor conservação que se deve dar a um bem é dar a ele uma função social, né? Ele precisa voltar a funcionar, ter viabilidade, né? Voltar a ser frequentado pelas pessoas, é o caminho que eu digo para qualquer bem, né? Qualquer bem que seja tombado, preservado, que seja de interesse da coletividade, ele ter uma função social. Né? O senhor está de olho no casario da Rua da Aurora? É outra joia. Essa risada foi danada, não foi? Porque eu tenho um apreço especial. Inclusive, o símbolo do nosso núcleo do patrimônio cultural do MP, eu queria que fosse aquele casario. Acabou não sendo, mas eu acho aquele conjunto ali lindo, né? Além de tudo, recebe a aurora da manhã, né? Está olhando para o mar, né? Está assim, numa visão nascente, né? E harmônico, né? Aliás, a Rua da Aurora como um todo, né, João? Convenhamos. Aquilo é um brinco que a gente não pode dispor, não pode deixá-lo perecer jamais. Né? Mas criminosamente deixaram ter aí prédios e prédios que não caberiam dentro do conjunto. Né? Exatamente. É aquela questão do desenvolvimento sustentável, sopesar o desenvolvimento econômico, preservando o meio ambiente. Vale dizer, o meio ambiente na sua acepção natural, mas o meio ambiente também na sua acepção cultural, né? Que a gente tende muito a associar o meio ambiente apenas à acepção natural, mas também na sua acepção cultural. Né? Para manter ali um conjunto harmônico, né? Cinema São Luís, dentre tantos a Assembleia Legislativa, dentre tantos prédios ali de fundamental importância. Ginásio Pernambucano, dentre tantos outros. Né? Mas esse processo é lento ou é rápido, um processo de tombamento? Olha, depende da complexidade, porque exige aí, de fato, uma análise de mérito. Né? Isso aí realmente um conjunto de especialistas precisam se debruçar sobre o preenchimento ou não desses atributos, né? No que diz respeito à singularidade, excepcionalidade, raridade, vinculação com algum fato histórico, autoria, né? São vários critérios que são analisados conjuntamente para, ao fim e ao cabo, o bem ser inscrito ou não no livro de tombamento. A sua paixão é pela Rua da Aurora, porque não há paixão pela Martins Júnior, o senhor trabalha, que também tem um casario antigo, tem o Grande Hotel, que hoje é fórum, né? Também é outro local muito bonito, né? Sem dúvida. Grande Hotel, ali atrás, palco de episódios da Revolução de 1817, né? João, como bom pernambucano, eu tenho certeza que você me acompanha, aquilo tudo ali nos interessa, né? Aquele conjunto ali todo nos desperta atenção, preocupação, né? Notadamente no que diz respeito a esse aspecto, né? Retomada de uma função social, né? Como fazer aquilo voltar a ter o protagonismo que já teve no passado, né? Vivemos um período em que o centro do Recife era o coração da cidade, né? E o Grande Hotel era o grande restaurante do Recife. Perfeitamente. Agora, um problema, doutor José Soares, que precisa ter o olho, eu acho até do governo do Estado, é a situação do prédio histórico do Diário de Pernambuco. Diz que o carrilhão, qualquer hora, cai na cabeça da pessoa e vai matar um bocado. Tá abandonado, é ponto de prostituição, de drogados, um edifício que tem muita história, né? O edifício do Diário de Pernambuco, que foi vendido ao governo do Estado, depois passou para o Porto Digital, voltou não sei para qual. Nem sei a situação. Agora é que ele está um abandono terrível. Né? Exatamente. Ainda é responsabilidade do Estado, assim como a fábrica Tacaruna, né? Pois é, João. Fatos históricos de importância singular para a imprensa, né? Por ali foram registrados diversos fatos históricos. Não sei se você sabe disso, mas Demócrito de Souza Filho, né? Foi assassinado, né? Da sacada, enquanto fazia
um discurso, né, democrático, dá nome ao diretório acadêmico de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, e isso aí é consenso. Isso aí é consenso. O Diário de Pernambuco e a Fábrica Itacaruna é, digamos assim, um constrangimento coletivo, convenhamos, né? Quem é que não se constrange diante daquela situação? Mas, é como eu digo, essa pauta ela ainda não goza da primazia que deveria gozar num país como o nosso e num estado como o nosso. A falta de fontes de financiamento autônomas, né, como eu citei no início, é um dos gargalos. Né? Então, a gente tem que ir na base da articulação e da pressão. Agora, um exemplo nessa sua área, né, doutor, é o Chantecler, né? Sim. Retomou sua função social, né, quer dizer, foi recuperado. Hoje recebe eventos das mais diversas naturezas, né, quer dizer, é por aí. Eu acho que o caminho é esse, é preservar, manter a sua originalidade, mas torná-lo contemporâneo, né? Torná-lo servível à sociedade do dia de hoje. Né? Ele tem que se reambientar, tem que ser reinserido no contexto atual. Um excelente exemplo que você trouxe. Agora, muitos edifícios ali do Recife Antigo mereceriam esse mesmo cuidado, né? Sem dúvida. Essa área, por exemplo, de tornar o Recife Antigo habitável, né? Exatamente. Se não tiver gente, ele vai continuar sendo um bairro que só funciona até as 18 horas. Depois das 18 horas acabou, né? Exatamente. Moradia é pressuposto básico, né? Todos os centros urbanos que foram revitalizados voltaram a ser atrativos para fins de moradia, inclusive de interesse social. Moradia de interesse social. São Paulo mesmo tem um programa interessante. Morar no centro, né? Estimular as pessoas, seja com uma política fiscal atrativa, né, para investidores, seja através da redução do IPTU, enfim, tem algum instrumento que faça com que as pessoas voltem a morar no centro. Agora, São Paulo, o centro não serve como exemplo com a Cracolândia. Cracolândia é um triste exemplo, né? É um caso, exatamente, digamos assim, uma bolsa ali, né, dentro do centro de São Paulo que precisa ser enfrentado com responsabilidade, sem essa perspectiva eminentemente policialesca, né, como se jogar a polícia em cima fosse resolver o problema. Tem que haver uma ação integrada com a oferta de vários serviços de cunho de assistência social. Enfim, eu não vejo alternativa que não passe por reconhecer que aquelas pessoas são sujeitos de direitos, são seres humanos, né, e precisam serem tratadas como tal. Né? Sem a dimensão de São Paulo, mas nós já temos algumas Cracolândias no Recife. Exatamente. Alguns bolsões, né? Alguns bolsões. É lamentável. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o promotor José Soares sobre cultura. Nós vamos continuar conversando com o promotor de Justiça, José Soares, que cuida da área de cultura do Ministério Público. E o Holiday, doutor? Aquilo ali, João, já está, digamos assim, nas mãos, já existe um processo judicializado, né? Já está nas mãos, digamos assim, sob a condução do Poder Judiciário, né? Foram feitas aí várias tentativas de conciliação, né? Existe aí um problema da recalcitrância, os moradores voltam, né, a despeito das determinações em sentido contrário, dado o risco, né? Ali há um risco iminente de um acidente de proporções aí incalculáveis, mas o fato é que não se chegou ainda a um desfecho, né? A gente espera que, se o denominador comum seja alcançado, que se volte a ser uma estrutura confiável, volte a ser habitado, mas desde que respeitados aí os parâmetros mínimos de segurança, né? Até o presente, esse imbróglio ainda não chegou nem perto de ser resolvido. Mas ali tem história, né? Sim, com certeza. A arquitetura modernista, né, dos primeiros na cidade do Recife, né, na década de 60 e 70, enfim, poderia citar Delfim Amorim, Acácio Borsoi, assim, uma geração de arquitetos, né, que trouxeram um modelo de arquitetura inovador para o Recife, e isso precisa ser devidamente resguardado e respeitado. Né? Agora, o outro lado seu de sucesso é do blogueiro. Qual é o blog? É o meu hobby. Chama-se @História em Retalhos. São todos convidados aí para nos seguir. Eu digo que é cada doido com a sua mania, né? A minha é essa curtição, revisitar a história de uma forma crítica, reflexiva e fazer com que as pessoas se interessem. Eu procuro fazer um texto o mais leve possível, o mais descontraído possível, para que as pessoas se interessem e, com base neles, promovam a sua reflexão. Outro dia eu até publiquei no meu blog, com fome não há independência. Que é isso? Perfeito, João. Pois é, eu entendo que esse país tem uma dívida histórica ainda a ser saldada, né? A nossa independência foi fruto aí muito mais de um acordo de um pai com o filho, né? Dom João precisou voltar porque promoveu melhoras na colônia, e isso despertou
ressentimento por parte das cortes portuguesas, resultou na Revolução Liberal de 1820. Ele voltou, mas deixou o filho. O filho, premido, né, pelas circunstâncias, pressionado pelas circunstâncias e temendo ver o seu poder, digamos assim, de certa forma, esvaziado, na verdade, foi um grande pacto, né, entre a elite agrária e escravista e a coroa, né? Cada um aí protegia reciprocamente os seus interesses. E essa é a razão, João, a gente não pode... A história explica tudo. Essa é a razão pela qual esse país nunca fez uma reforma agrária. Foi o último país a acabar com o tráfico negreiro, né? Um país de grande proporção. O último a acabar com o tráfico negreiro e o último a abolir a escravidão, né? A gente teve uma abolição formal e a população negra e parda desse país nunca foi efetivamente inserida, né? Como deveria. Depois de 1888, ela foi, digamos assim, largada à própria sorte e os reflexos estão até hoje, né? Passados mais de 100 anos. A realidade que a gente vive nesse país ainda é de muita desigualdade e, digamos assim, a semente vem da própria gênese desse país, como esse país nasceu ao longo aí a começar, melhor dizendo, pelo seu próprio processo de independência, né? Nos seus estudos, doutor José Soares, quais são os fatos importantes que vão ser comemorados no próximo ano, 2024? 2024 destacaria duas coisas, João. Primeiro, os 200 anos da nossa Confederação do Equador, né? Vai ser próximo ano. Num dos meus retalhos, como eu chamo, eu fiz a seguinte provocação. Onde está, finalmente, Frei Caneca, né? Frei Caneca é um herói nacional, né? Não tem ainda o reconhecimento que lhe é devido, mas é um herói de proporção nacional e para o nosso Estado mais ainda. Mais importante para muita gente do que Tiradentes. Sem dúvida nenhuma. E eu não sei se essa seria a sua próxima pergunta, mas eu posso explicar até porque, com todo respeito ao Marte mineiro, né? Ele merece nossa reverência também. Mas Frei Caneca aprofundou muito mais esse processo de emancipação. E repare, foi morto, né? 3 carrascos não quiseram levá-lo, né? A forca, foi arcabuzado, né? O arcabuz era uma espécie de uma espingarda da época, né? Um fuzil, né? Ele foi arcabuzado. Aliás, muita gente não sabe esse termo, arcabuçado. Arcabuzado, né? Pois é. Vem de arcabuz, que era uma espingarda da época, né? Uma espécie de... Seria, digamos, um fuzilamento dos dias de hoje, né? Tirou suas vestes lá na Igreja do Terço, já foi arcabuzado, depois foi para a Igreja do Carmo, dentro de um caixão de pinho e foi entregue aos frades carmelitas. Ele era carmelita, né? Foi entregue aos frades carmelitas. Entrou para o templo carmelita, até hoje não se sabe onde Frei Caneca foi parar, né? É mesmo, é? Exatamente. É um herói que, na minha humilde opinião, merecia pelo menos um mausoléu na grandeza, digamos assim, na proporção da sua grandeza, né? Na proporção da sua envergadura. Eu acho que isso seria uma boa discussão para 2024. Dar a Frei Caneca o reconhecimento que lhe é devido, a começar com encontrar os seus restos mortais, né? Esse seria o primeiro passo. O senhor é fã de Maurício de Nassau? Eu reconheço sua importância, né? Mas eu não, digamos assim, eu não embarco muito nessa ideia de que o período holandês, se o Recife tivesse sido colonizado pelo período holandês, teria sido muito diferente, né? Eu acho que a colonização, o modelo de colonização era por exploração do mesmo jeito. Agora, Nassau, digamos, tinha um olhar mais sensível para outras pautas, a tolerância religiosa, era um bom negociador, digamos assim, mas quando a Companhia das Índias Ocidentais percebeu, né, que ele estava, digamos assim, contrariando os interesses puramente mercantilistas, mandaram de volta. Ele passou apenas 7 anos no nosso estado. Por que é que chamam Setembro Rosa este mês, Setembro Amarelo? Amarelo. Pois é, pouca gente sabia dessa história também. Na verdade, aconteceu no Colorado, nos Estados Unidos, um rapaz chamado Mike M., de apenas 17 anos. Ele vinha passando por um processo de depressão profunda, mas ninguém sabia. 17 anos, saudável, era bom mecânico. Ele restaurou um carro dele, um Mustang amarelo, aí já começa daí. Ele tinha um carro amarelo que ele restaurou. Enfim, repentinamente, a revelia dos pais, dos amigos, ninguém sabia, deu cabo à própria vida, dentro do próprio carro, né? Ele cometeu suicídio. E no seu velório, os amigos, que ficaram perplexos com aquela situação, então, espalharam cartões e fitas amarelas. E dizia assim, se precisar, peça ajuda. Como quis assim, não fique calado, né? Isso se espalhou pelos Estados Unidos e aquela fitinha amarela do velório de um rapaz de 17 anos no Colorado, então, meio que foi associada à ideia da campanha de combate ao suicídio e depois se espalhou pelo mundo inteiro, né? Qual foi o 11 de setembro brasileiro? Pois é.
Também é uma história muito desconhecida, né? Mas aconteceu. Por muito pouco, Você estuda, mas não mente, né? Não. Eu conto, mas não invento. Exato. Eu tenho um compromisso com a veracidade aí dos fatos. Por muito pouco, nós não tivemos um fato de prejuízos assim incalculáveis, né? Em 1888, não sei se você recorda, no dia 29 de setembro, voo da VASP 375 vinha do norte do país, com destino ao Rio de Janeiro. Quando fez uma escala em Belo Horizonte para ir para o Rio de Janeiro, um rapaz chamado Raimundo Nonato, de apenas 28 anos, revoltado com o José Sarney, então presidente do Brasil na época, né? Ele era maranhense, esse? Todos dois, sim, exatamente, conterrâneo de Sarney. Então pegou um revólver e sequestrou o avião. Nesse meio tempo, o piloto emitiu o código de alerta para a torre, né, para a base, e ficou aquele clima de tensão, o piloto ainda não sabia bem o que fazer. Aí a base, inadvertidamente, respondeu, meio que para confirmar a situação de sequestro. Isso foi um erro, porque aí o sequestrador percebeu. Quando ele percebeu, ele matou o copiloto dentro da aeronave, Salvador Evangelista, com um tiro na cabeça, ele morreu ali mesmo. Então, o clima que já era de tensão ganhou uma proporção muito maior. Aí o piloto, sabiamente, um herói nacional, chama-se Fernando Murilo, é outra figura que eu acho que merecia um reconhecimento muito maior. O José Sarney nunca se dirigiu a ele para fazer um agradecimento formal. Conseguiu desviar o voo para Goiânia sem que o sequestrador percebesse e fez determinadas manobras que o sequestrador caiu no chão. Mas, repito, só para ficar claro, o objetivo do sequestrador era jogar o avião no Palácio do Planalto, com o Sarney lá dentro. Ele tinha uma verdadeira obsessão contra Sarney. Então, ao longo dessas manobras, o rapaz caiu e conseguiram aterrissar em Goiânia. Quando chegaram em Goiânia, já tinha um longo efetivo da Polícia Federal, da Guarda Local, Exército, enfim, a Aeronáutica, esperando. Houve uma troca de tiros. Fernando Murilo, esse piloto, ainda chegou a ser alvejado na perna, o sequestrador também, mas foi preso. 5 dias depois, ele morreu num hospital lá de Goiânia e Fernando Murilo conseguiu sobreviver, viveu até agora, 2020. Morreu agora com 70 e poucos anos agora, em 2020, mas salvou o país assim de um dano de prejuízos incalculáveis e a nossa sociedade, notadamente o presidente Sarney, não deu a ele o reconhecimento que lhe era devido. E o senhor está mostrando alguns fatos que a maioria dos brasileiros não conhece, né? Esse é meu objetivo, João. Pegar fatos desconhecidos e jogar luzes sobre eles com o objetivo de gerar reflexões. Eu acho que não teve um negócio aqui que ia explodir, um negócio de gasolina aí do Porto do Recife, também é outra história? Eu era criança, mas já li muitos. Nelly Campos, né? É o herói pernambucano, né? Que no ato de profundo desprendimento, né? Aceitou rebocar o carregador de combustível, né? Para o alto mar e livrou o nosso Recife aí também de um dano, de um incidente de prejuízo incalculável. Parece que iria até o bairro da Boa Vista e tal, seria completamente destruído, né? Outro herói que só foi ter seu reconhecimento já no final da vida. Porque foi um navio pegou fogo, foi? Foi, tinha um navio pegando fogo e tinha um próximo carregado de combustível, né? Nessa época não tínhamos swap, né? Era tudo no Porto Recife. Então era questão de tempo contaminar esse cargueiro e então uma explosão de grandes proporções, tal qual aconteceu em Beirute, né? Agora, recentemente na Turquia. Então, quando o Roberto Magalhães foi chamado de noite, né? Ficou aquele impasse. O que fazer? Aí eles voluntariamente, ele era prático, né? Ele conduzia as embarcações no Porto Recife, ele voluntariamente se dispôs a levar, claro, o risco iminente de perder a própria vida, porque se houvesse qualquer tipo de explosão, ele seria o primeiro a morrer, né? Então, a gente deve avaliar os heróis não com os olhos de um retrovisor, mas com os olhos do momento, né? Naquele momento, a decisão que ele tomou foi decisiva e salvou a cidade de um acidente de grandes proporções. Pelo menos ele tem um busto lá. Exato. Pelo menos, né? No mínimo, né? Ela é relativamente recente, mas pelo menos ele teve esse reconhecimento e também já morreu, né? Doutor, e aquele episódio do atentado no aeroporto dos Guararapes? Pois é, aquilo ali recai sobre aquele incidente ali 3 versões, né? Até hoje é um fato o padre Alípio, né? Outros já dizem que foram os próprios militares que teriam plantado a bomba, né? Porque o presidente Costa Silva veio pela Paraíba. Eu acho que
a Comissão da Verdade poderia trazer provas mais contundentes e tudo indica que pode ter sido uma armação, mas também pode ter sido, digamos assim, grupos de oposição ao regime. Porque não há uma conclusão fechada. Pelo que eu li até hoje, não há uma conclusão ainda, isso não foi um prego batido, né? Acho que era um tema bem interessante aqui, interesse nosso para a Comissão da Verdade, que se debruça honrosamente, né, sobre essa pauta desses anos aí de autoritarismo, esclarecer porque não é interessante para a história fatos daquela magnitude ficarem indefinidos, né? Onde é que o senhor consegue os dados para escrever essas histórias? Olha, eu me pauto por um protocolo, João, de pelo menos, no mínimo, 3 fontes isentas e confiáveis, né? É um protocolo que eu adoto. Eu só publico alguma coisa se eu retirar essas informações de 3 fontes que eu repute confiáveis. E aí são as mais variadas, né? Hoje, com a internet, a gente tem acesso a muita fonte boa. Também tenho a graça de, desde que criei esse perfil dos amigos, das pessoas próximas, ter recebido muitas publicações, muitos livros, o que ajuda muito, né? Às vezes livros até contemporâneos ao fato histórico. Então isso dá uma certa, digamos assim, uma credibilidade às publicações. E qual é o blog? Como é o nome do blog? @História em Retalhos. E sai toda semana? Toda semana uns 2 ou 3 retalhozinhos ali estão saindo. Então quem quiser saber a história do Recife... Olha, como eu sei que o senhor trabalha muito e às vezes não tem tempo de almoçar, tem que levar comida de casa, a Masterboy mandou esse presente, que é essa bolsa técnica, para levar a comida para o trabalho. Para não sair para almoçar. Trabalhar o tempo todo sem sair para almoçar. Nós queremos agradecer ao promotor José Soares, que realmente esse blog dele é fantástico e traz histórias que a gente não sabia. Por exemplo, essa coisa de que quase que o Brasil teve o seu 11 de setembro. Essa história pouca gente sabe, ou não lembra, né? Os mais velhos talvez lembrem, mas não teve essa divulgação que o fato merecia. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.